Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o professor Leandro Filho e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise do modelo de Poisson para o Campeonato Brasileiro do ano de 2022. Se você gosta de vídeos com essa temática, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e segue comigo nesse vídeo. Inicialmente vamos importar as nossas bibliotecas, que vai ser o Pandas, Matplotlib, Seaborn, Stats Model, Warning, SciPy Stats, SciPy Optimize. Algumas a gente vai utilizar no vídeo de hoje, algumas não, mas já estou importando aqui por padrão para outras análises que a gente vai fazer. Vou importar o nosso DataFrame. Esse DataFrame está lá no meu GitHub. Ele é uma base de dados que possui os dados das temporadas atuais dos campeonatos que estão em andamento. E dentro desse DataFrame eu vou selecionar liga, time mandante, time visitante e os gols do time mandante e do time visitante. Vou filtrar uma única liga. Vou filtrar o Brasil Série A e vou ajustar o índice como a gente sempre faz. Estou pedindo para ele apresentar o cabeçalho aqui para a gente. Então temos aqui liga, nome dos times e os gols, igual a gente fez no nosso último vídeo. O que eu vou fazer agora? Eu vou eliminar os 10 últimos jogos para a gente prever a próxima temporada. E vou calcular a média dos gols. Então a gente tem aqui, mais uma vez, que os times mandantes, em média, marcam mais gols que os times visitantes. Vamos fazer agora, vamos construir o nosso modelo de Poisson. Só que na aula passada a gente analisou um jogo específico, hoje a gente também vai fazer isso, mas eu quero fazer dois estudos com vocês. O primeiro, a média de gols da liga, de uma forma geral, e como a distribuição de Poisson ela pode ser aplicada a essa distribuição para a gente ver o comportamento. Então o que eu vou fazer? Inicialmente eu vou construir o modelo de Poisson para cada valor, da média de gols. Depois eu vou plotar um histograma apenas com os gols. Nesse caso eu vou pegar os gols reais e vou adicionar as linhas da distribuição de Poisson utilizando esse modelo que a gente construiu aqui. As legendas, vou colocar Poisson real, vocês vão entender quando a gente visualizar o gráfico. E aqui eu tenho as labels, o título, os limites do gráfico. Isso aqui na biblioteca Matplotlib a gente consegue ver bem direitinho como que a gente deve plotar o gráfico. E aí eu utilizo o Plot Show para apresentar o gráfico para todos. Então vamos executar e temos aqui o nosso gráfico. O que a gente tem? As barras, elas representam o número de gols por partida que realmente aconteceram. Então eu coloquei aí real. Então essa é a proporção de partida em porcentagem. 0,1 10%, 0,2 20% e assim sucessivamente. E essas linhas, elas representam a distribuição de Poisson para um número específico de gols. Aí 0 até 7 gols. Então, em média, a gente pode perceber que a linha do mandante, ela acaba por acompanhar mais os valores reais. A única diferença expressiva está no 0 gols, onde a linha de Poisson está um pouquinho acima. Um gol, o real superou a expectativa de Poisson. 2 gols, Poisson está prevendo uma quantidade acima, bem como 3 gols. E aí 4 e 5 gols a gente tem uma certa sobreposição dos dados. Quando a gente vai para o visitante, a gente vê que a quantidade de jogos que terminaram sem gols é menor do que o modelo de Poisson previa. A quantidade de jogos que terminou com um gol marcado pelo time visitante é maior do que o que o modelo previa, bem como 2 e 3 gols. A partir de 4 gols, o modelo volta a ficar acima. Então notem que a distribuição de gols por partida no Campeonato Brasileiro desse ano também está obedecendo à distribuição de Poisson. Então vamos analisar a distribuição de gols em cada tempo, em cada metade da partida. Então o que a gente vai fazer? Vou criar um DataFrame chamado df_halves e eu vou chamar o meu DataFrame original. Meu DataFrame original é o que contém todas as informações, é o meu df0. Nesse DataFrame, quais são as colunas que a gente vai pegar?
os gols total e os gols no HT. Vou criar uma coluna que vai receber a quantidade de gols que o time mandante marcou no HT, mais a quantidade de gols que o time visitante marcou no HT, e vou chamar de FH Goals. Vou criar uma segunda coluna chamada SH Goals, que vai pegar o quê? A quantidade de gols que o time mandante marcou no FT, no jogo todo, com a quantidade de gols que o away marcou no jogo todo. E vou subtrair a quantidade de gols marcados no primeiro tempo. Lembrando, essa variável aqui é a soma dos gols dos dois times no primeiro tempo. Meu novo data frame vai ser gols apenas no HT e gols apenas no FT. Vamos executar essa célula e aí ele vai apresentar para a gente a média. Então notem que a média de gols no HT ela é menor do que a média de gols no FT. O que é que eu vou fazer agora? Vou executar esse mesmo gráfico aqui, só que ao invés de separar time por time, eu vou separar primeiro tempo e segundo tempo. Olhem que coisa linda que a gente vai ter. A distribuição de Poisson, ela se encaixa perfeitamente nos dados. Essa informação vale ouro. Nos gráficos em barras, a gente tem os resultados reais da quantidade de gols que saem no HT e no FT, e as linhas representam a distribuição de Poisson, a previsão para esses mesmos resultados. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é que a gente está considerando os gols marcados, principalmente nesse gráfico aqui. A gente considera o número de gols marcados por cada equipe como eventos independentes, ou seja, a quantidade de gols que o time mandante está marcando é independente da quantidade de gols que o time visitante está marcando. Aqui não, aqui a gente está pegando os dois times. Então é a quantidade de gols que sai. Então essa informação aqui ela é mais importante para o mercado de gols. Tem uma outra possibilidade, um outro estudo que a gente pode fazer, é utilizando a distribuição Escalon. Ela, na verdade, ela é a diferença de duas distribuições de Poisson. Então aqui a gente tem uma distribuição de Poisson para o time mandante, a gente tem uma distribuição de Poisson para o time visitante. Se a gente pegar a diferença, a gente pode criar uma nova distribuição onde a gente vai ter o saldo de gols, né? A diferença de gols. Então, vou pegar a distribuição Escalon. Lembrando, a distribuição Escalon é a diferença de duas distribuições de Poisson. Vou plotar um histograma e vou plotar um gráfico. O histograma com a diferença dos gols do time mandante subtraído dos gols do time visitante, né, a diferença de gols, o saldo de gols daquela partida, e vou plotar a predição da distribuição Escalon. Então aqui eu tenho os títulos, vou botar home goals, proporção de partidas e a diferença de gols marcados, e vamos executar essa célula para a gente ver o nosso gráfico. Então olhem que coisa linda. Então em azul, né, o histograma ele mostra a diferença de gols marcados. Isso implica que 30% das partidas do Campeonato Brasileiro terminaram em empate, né? A diferença de gols é 0. Uma diferença de gols positiva significa que o time mandante venceu. Uma diferença de gols negativa significa que o time visitante venceu. Tá certo? Então, esse gráfico aí também ele pode ser utilizado para alguma análise no Match Odds. E por último, vamos fazer a previsão de um jogo para esse final de semana. Esse final de semana a gente vai ter Ceará e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos rodar uma simulação. Então eu estou pedindo aqui, digite o nome do time mandante. Vou digitar Ceará. Digite o nome do time visitante. Vou digitar São Paulo. Teclando Enter, ele vai salvar essas duas informações no time home e away. Esse código aqui eu já mostrei para vocês na aula passada. Se você não assistiu, eu vou deixar ao final desse vídeo o link para você acessar o nosso último vídeo onde eu apresento esse código. Basicamente a gente tem um código onde eu vou estou criando a função modelo de Poisson e estou criando uma função chamada Simulate Match que vai receber o time mandante e o time visitante, vai calcular a média de gols do time mandante, média de gols do time visitante e
e vai aplicar a distribuição de Poisson. Como retorno, a gente tem o seguinte: vou criar uma variável chamada game, que eu vou simular uma partida, vou chamar a função simulateMatch, vou chamar o modelo de Poisson, vou pegar o time home, vou pegar o time away e coloquei aqui 10 gols, que vai ser o número máximo, mas vou pedir para ele imprimir apenas o máximo de 5 gols por cada time. Então vamos executar. Então essa aqui é a nossa matriz que representa as probabilidades. Lembrando, a diagonal ela representa a probabilidade do empate, 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. Abaixo da diagonal, a gente tem as probabilidades do time mandante vencer. Acima da diagonal, as probabilidades do time visitante vencer. Peguei um código, de um pesquisador, um cientista de dados que também trabalha, dentre outras coisas, com futebol. Vou deixar o link na descrição para vocês. É o link do GitHub desse pesquisador, onde ele cria esse código aqui que plota uma matriz, transforma essa matriz em imagens. Então ele chama o Matplotlib, ele cria uma matriz GIF, vou pegar também 5x5, uma matriz 5x5, e aí o que ele vai fazer? Ele vai criar matriz de probabilidade do resultado da partida e vai criar uma imagem com essa informação. Depois ele vai criar uma imagem com as probabilidades do vencedor, as probabilidades do away vencer, de empate e de over 2,5. Então ele vai executar tudo isso e vai salvar em uma sequência de imagens. Você tem uma possibilidade de juntar esses PNGs em um GIF e rodar uma animação, ou simplesmente você pode dar um duplo clique nele aqui, que ele abre aqui no canto. Então, essa primeira matriz é a distribuição de probabilidade. Qual é o placar mais provável? Essa segunda imagem é a mesma imagem, só que sem as cores. Terceira imagem, as probabilidades do time mandante vencer. Quarta imagem, probabilidade do time visitante vencer. Quinta imagem, probabilidade do empate. Sexta imagem, probabilidade de ter mais de 2,5 gols. Então criem o GIF, fica bem interessante a mudança de uma imagem para outra. E esse estudo, que a gente está fazendo para o Campeonato Brasileiro, o autor original, ele fez e publicou nesse site, o GitHub dele, dash87.github.io, e aqui ele mostra, traz alguns detalhes a mais desse código. Inclusive ele implementa algumas outras coisas. E se vocês quiserem saber mais sobre esse modelo, o GitHub dele é uma boa fonte, porque ele trabalha muito bem com o modelo de Poisson. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda mensagem lá no Telegram. Vou deixar 2 vídeos. Um é o nosso modelo original, nossa última aula, onde apresentei o modelo de Poisson para vocês. E também vou deixar o nosso modelo de KNN, modelo de Machine Learning, do back empate e do back visitante. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até o nosso próximo vídeo.